Este é um vídeo dirigido ao governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, ao Camilo Santana, ao presidente Lula e a todo o Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, deixe-me apresentar, eu sou Anael Queiroz, pseudônimo de Pedro Alain, professor, servidor público, há mais de 10 anos na educação pública cearense. E aqui eu não estou vindo como esotérico, estou vindo como professor, como servidor público, alertar o Partido dos Trabalhadores, alertar o governador Eumano, alertar todas as autoridades que são de esquerda, para que dê uma certa atenção aos casos de assédio moral ocorridos na educação pública cearense, principalmente esse que está mais em evidência atualmente, que é o caso do professor Rafael Beliziário, que sofreu um processo administrativo e disciplinar sem chance de defesa. Ele sequer estava sabendo que estava passando por um processo administrativo disciplinar. E aqui eu falo como eleitor do PT, como eleitor do Lula, como uma pessoa de esquerda. Qual é o conselho que eu dou ao Partido dos Trabalhadores? Lembrando que eu sou mestre em filosofia política pela Universidade Federal do Ceará. Isso não é carteirada. Isso é valorização da universidade pública, que precisa ser valorizada, principalmente no mundo de crescente fake news e pós-verdade. Qual é o conselho que eu dou ao Partido dos Trabalhadores, ao Eumano, ao Camilo e ao presidente Lula? Que é o seguinte: se vocês estiverem tentando meio que abafar os casos de crescentes de assédio moral na educação pública para não manchar essa imagem política da educação do Ceará, eu aconselho os senhores a pensarem mais a longo prazo, em termos de capital político mesmo. Uma boa governança, e você sabe muito bem disso pelo exemplo da China, é aquela que pensa a longo prazo. O meu conselho para vocês, como mestre em filosofia política, é que vocês ajam agora. Agora, façam auditoria nos casos de assédio moral da educação pública, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, porque quando a bomba explodir, e ela vai explodir, o governo e a esquerda vai poder dizer que agiu no tempo certo, que fez a sua parte. Não esperem a bomba explodir, porque nós, professores, que sofremos o assédio moral na educação pública cearense, a gente está se organizando. E vocês sabem muito bem que o mais difícil não é vencer uma batalha na política, o mais difícil é se organizar. A vitória é só uma consequência da organização. Então existem muitos casos de assédio moral na educação pública cearense, que inclusive como instrumento do assédio moral envolve crimes graves, que há relatos, pelo menos, né, que a Secretaria de Educação parece estar fazendo vista grossa para isso. Então é necessário olhar para esses casos, que o Ministério Público olhe para esses casos e que também seja feita uma reforma, né, em algumas estruturas que favorecem esse poder concentrado dos gestores e que é o vetor que causa muito assédio moral na educação pública cearense. Tem casos de assédio moral que envolvem crimes graves, e que se percebe um movimento que aparentemente sinaliza, pelo menos do ponto de vista da narrativa que surge diante dos fatos, é que a Secretaria de Educação do Estado do Ceará tenta abafar esses casos. E aí ela corre um risco muito grande. Não é para uma Secretaria de Educação, ainda mais no governo de esquerda, com o PT, correr um risco desse tamanho. Não é para correr esse risco. Isso é um risco imenso para o capital político. E aqui eu estou pensando como político, tá? Eu sei que vocês têm interesses, né? Toda esfera tem os seus interesses de autossobrevivência, não é diferente com a esfera política, mas o conselho que eu dou agora, e ele será lembrado no futuro se vocês não seguirem. Anotem o que eu estou dizendo. Ajam agora para modificar as estruturas de leis, de decretos, de portarias que favorecem o assédio moral e façam uma auditoria nos casos de assédio moral da Secretaria de Educação. Porque quando a bomba estourar, aí vocês vão poder dizer que fizeram a parte de vocês. Não subestimem o poder dos professores, porque nós somos a categoria que forma opiniões. Se nós viermos aqui para as redes sociais, se nós viermos aqui começar a falar do que acontece, do que a gente vive, se a gente se organizar e cada um der formação para o outro de como construir provas legítimas de assédio moral, gravar, filmar, printar, documentar, abrir ouvidoria para documentar, a coisa vai ganhar um nível escandaloso. E eu estou escrevendo um livro sobre o assédio moral na educação pública cearense, a partir de uma experiência que eu vivi, e que outros colegas também viveram. Eu vou lembrá-los nesse meu livro, e esse meu livro vai ser distribuição gratuita para todo mundo, porque eu quero ensinar, eu vou ensinar a como combater esse tipo de coisa através de documentação, através de constituição de provas legítimas e através do enfrentamento a uma certa inércia burocrática que se percebe muito fortemente nesse tipo de caso. Inclusive, se você estiver nesse vídeo, se você do âmbito da educação pública cearense e passou por uma situação de assédio moral, me procure, pedrofilosofiaufc@gmail.com é o meu e-mail, mande o seu relato para mim, porque eu estou categorizando esses padrões que se repetem bastante e muitos casos serão lembrados. Não subestimem o nosso poder enquanto professores. Estamos se organizando, estamos com o professor Rafael Beliziário, que está precisando, ele já está exonerado há 3 meses, já está sofrendo problemas financeiros, ele precisa de ajuda para continuar pagando a mensalidade do advogado que ele parcelou, né, porque o sindicato não foi de muita utilidade no caso dele.
né? O que levanta aquela questão de uma possível pactuação com o governo para evitar que esses casos venham à tona, para não manchar o projeto político da educação exemplo, que é o Ceará. Eu não estou dizendo que o Ceará não é uma educação exemplo. Eu estou dizendo que por trás desse emblema existe muita coisa que está sendo abafada e que, por uma questão de boa governança política, vocês precisam prestar atenção nisso, porque boa parte dos eleitores de vocês são essa categoria, professores, universitários, gente da educação. Pelo amor de Deus, PT, pelo amor de Deus, governo Lula, pelo amor de Deus, é humano. Olha para o caso do professor Rafael Beliziaro, olhe para o caso da professora Cristina Belchior, né? Só para citar aqui os casos mais emblemáticos, né? Em breve vocês vão conhecer o meu, que eu ainda não quero falar. Não quero falar porque eu estou documentando tudo para estar escrito nesse livro. Eu poderia muito bem falar o meu. Mas o meu é bomba demais para quem acolhe. E a minha intenção não é vingança. Eu não quero vingança, eu não quero alarde, não. Eu quero só que as instituições envolvidas cumpram com seu dever institucional, certo? E nos provem que vocês estão a serviço do bem comum e do Estado Democrático de Direito. Nem que seja por capital político. Tá certo? Então, se preparem. A gente está se organizando e a gente vai fazer um barulho tremendo. A gente não tem medo de intimidação. Se nós tivéssemos, nós não estaríamos encabeçando uma causa como essa. Eu não tenho medo algum. Eu tenho algum alcance nas redes sociais e qualquer coisa, qualquer tipo de retaliação, como se eu já não tivesse sofrido algumas, eu venho aqui e jogo para todo mundo. Certo? Então, eu não tenho medo porque essa causa eu já assumi na sua radicalidade. Eu já assumi a vida perigosa. A vida política é uma vida perigosa. Certo? E determinadas situações que eu vivi na educação pública me jogaram a aceitar essa vida perigosa. Justiça pelo professor Rafael Beliziaro. Estamos criando um grupo no WhatsApp para se mobilizar, porque hoje é ele, amanhã sou eu, amanhã é você. Então, essa causa do professor Rafael Beliziaro, da professora Cristina Belchior, é uma causa de todos nós. Não esperem para se mover quando as coisas ficarem mais apertadas. É agora. É agora que nós vamos dizer um basta ao assédio moral na educação pública cearense, porque professores merecem respeito.